como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para os montes, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois seguiu Abraão dali, indo para o Neguebe. Amém? Vamos orar, né? Mais uma vez, Pai querido, Deus amado. Mais uma vez, Senhor, peço que o Senhor ministre aos nossos corações, Senhor. Abra o nosso entendimento. Nos ajuda, Pai, a transmitir a Tua palavra, Senhor. E que nós possamos, Senhor, como família, nessa noite, trabalhar diuturnamente, Senhor, em prol do fortalecimento, não só da nossa família, Senhor, mas de muitos que estão nessa mesma jornada, Pai. Nos usa para a glória do Teu nome. Assim te oro, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto mostra claramente, né, o chamado de Abraão. E eles precisaram deixar casa, parentes, terra, né? E nem sabiam o caminho e nem o percurso, né? Não tinham planejado. Eles estavam na dispensação do Senhor, né? Confiou no Senhor. Eles não sabiam por onde iriam, mas sabiam para onde iriam, para uma terra que manava leite e mel. E também sabia que Deus tinha chamado, então Deus daria a direção. Amém? E é assim conosco, né? Eles creram na aliança que o Senhor havia feito com eles, e a gente não leu, mas Deus também fez uma aliança conosco em Deuteronômio. A gente cortou alguns textos, mas Ele também fez uma aliança com o seu povo. E a palavra de Deus, ela é para eles e também é para nós, todos os dias. Amém? Então, Martinho Lutero disse o seguinte: eu não conheço os caminhos pelos quais ele me conduz, mas conheço bem o meu guia. Então, quando você vai para uma viagem, por exemplo, a gente teve a oportunidade, né, de ir a Israel, e você não sabe a língua, você não sabe nem onde é, nem como é, mas você confia no guia que vai levando aquela caravana. E assim é o Senhor nos nossos relacionamentos. Não é? Nós confiamos. Eu imagino, assim como Sara saiu da sua terra, do conforto, eu acredito, da sua casa, da sua parentela, do apoio, e foi obediente ao chamado, juntamente com o marido. Não é? Por isso, eu tinha colocado até aí no slide do início que Deus mandou que a gente saia da casa dos pais, né? E que vá para o seu marido e se torne uma só carne. Então, é assim que a gente tem que ser. O nosso chamado para os casados foi esse. Não é? Que a gente vá ser um só com o nosso marido. Então, se ele tem uma missão, a gente tem que apoiar. Amém? E foi assim que nossa irmã Sara fez. Eu acho que deve ter passado maus bocados, não é? O percurso, as curvas, os desvios que apareceram foram muitos. E a gente vai estudar um pouquinho com esse casal. Só lembrando que é muito reconfortante, eu coloquei até assim, como é reconfortante saber que aonde quer que a jornada de nossas vidas nos leve, Deus está conosco. Ou melhor, Ele está sempre indo à nossa frente e fazendo os ajustes para que as mudanças sejam usadas para o nosso bem, por mais que pareçam dolorosas no momento. Eu acredito que para aquela mulher, assim como nós, que passamos algumas, né, dificuldades, naquele momento não é legal. Mas em tudo,
Deus tem propósito. Que eu coloquei logo a frase do início era justamente essa, que era uma viagem, mas é uma viagem, é uma jornada com propósito. A gente não está aqui por acaso, a gente não se casou por acaso. Eu não acredito assim. A palavra de Deus não nos ensina assim. A gente tem um legado para deixar. A gente tem que cuidar dos filhos. A gente tem um trabalho na igreja. A gente sempre tem alguma coisa, algum legado para deixar e Deus vai usar. Mesmo aquela dificuldade que a gente esteja passando para abençoar as famílias ou outras pessoas. E assim foi. A obediência de Abraão e Sarai ao chamado de Deus trouxe bênção ao resto do mundo. A gente hoje está aqui porque existe uma promessa, não é? Então, glórias a Deus por isso. O próximo slide diz o seguinte: será que os parceiros de viagem têm noção de que precisam de um planejamento para isso? Não é? Não sei se está dando para vocês lerem aí direitinho, não é? Mas precisam de 3 coisas que são fundamentais para o casamento. Eu vou dizer aqui para os jovens que ainda não se casaram, a primeira coisa essencial é saber se adoram o mesmo Deus, ao Deus verdadeiro, se tem esse mesma fé, esse mesmo propósito. É um passo para dar certo, não é? É um grande passo para dar certo. O segundo é ter o mínimo da condição de se sustentarem, porque, gente, as dificuldades que aparecem pelos caminhos são muitas. E já começar com elas é bem difícil. Não é impossível, porque para Deus não há impossíveis, né? E o amor, ele vence barreiras, né? Então, mas para aqueles que estão pensando, isso aí eu vou deixar para minha amiga Cris e Carlinhos tratar, mas é justamente o primeiro passo, né? Procure saber se aquela pessoa tem a mesma fé que você, que já é um bom caminho andado já nessa jornada, amém? Mas aqui, para os casados, Jeremias diz assim, em 29, 11 a 14. Eu acredito que até Alberto já leu, que Deus é quem conhece os planos que tem para mim e para a sua vida, para mim e para você, né? Para nós e para vocês, aliás, né? É planos de nos fazer prosperar e não de lhes causar danos, planos de lhes dar esperança e um futuro. Esse é o plano do Senhor na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Não de nós ficarmos ricos, abastados, não. Abundância de vida, de plenitude, com harmonia, com alegria, com prazer de ter sua família, de estar fazendo parte de uma igreja, de fazer parte de outra família maior, que é a família de Cristo, não é? De sermos irmãos, e isso tudo Deus tem propósito. A gente não está aqui por acaso. Não foi um Big Bang da vida que nos projetou, né? Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus nos criou com um propósito, amém? E Ele tem planos para mim e para a minha família, e para você e para a sua família também, amém? Cabe a nós buscar, saber o que Deus quer para nossas vidas. E a gente só vai saber disso, não é Deus descendo do céu e vindo falar conosco, não. É a gente se dedicando. E é por isso que a gente precisa de investimento. A perseverança trata justamente, o investimento, perdão, trata justamente da gente ter tempo. Tempo não só para a família, mas tempo para criar um relacionamento com esse Deus que provém a orientação da jornada que a gente tem que estar seguindo. Amém? Então, o Senhor ainda fala na sua palavra: vocês me procurarão, me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado de vós. Então, o caminho para a gente saber qual é o plano de Deus na minha e na sua vida é buscar Ele na palavra, porque Ele diz que vai ser deixado achado por nós, amém? Então, eu os trarei de volta do cativeiro. Então, independente da situação, o Senhor vai mudar o cativeiro, vai mudar em nome de Jesus, se a gente buscar verdadeiramente conhecer os planos dEle para a gente, né? Quantos testemunhos a gente já não tem, né? Até começar, se fosse para começar com o nosso, né? De onde a gente veio e onde a gente está hoje, porque Deus, Ele é infinitamente misericordioso, não é? Não temos tempo para o testemunho, mas temos tempo de dizer que teve. E não foi só uma vez, não, que Deus restaurou, foi várias. Para a glória do nome do Senhor. Amém? Porque entendemos primeiramente que era plano dEle.
e depois a gente tem que lutar. E é uma jornada, gente, queria dizer a vocês que não é uma jornada que a gente faz só. É uma jornada que a gente tem que entender que é uma parceria. Então, tem até uma música de Aline Barros, eu ia ler mais no fim, mas eu vou citá-la agora, que diz que você pode ir até mais rápido só, mas você não sabe quanto de longura você vai chegar. Porque a gente até leu aqui na palavra do Senhor, porque se um caiu, o outro levanta, não é assim que diz a palavra? E diz também a palavra que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quem é essa terceira dobra? Primeiramente, eu e você e o Senhor Jesus, em primeiro lugar. Porque se Ele não estiver no nosso lado, dando direção de que caminho a gente deve trilhar, a gente vai ficar pelo caminho, né? E muitos, infelizmente, muitos hoje estão ficando pelo caminho por falta de persistência, né? Então, eu gostaria de ler bem rapidinho aqui que eu ia pedir para vocês manterem a Bíblia aberta, mas eu já vi que a gente está com pouco tempo, então eu vou citar só as referências assim, dizer o que aconteceu para que a gente possa trabalhar a vida desse casal até a bênção dele que chegou. Porque o Senhor fez uma promessa e a promessa chega. A gente não sabe o tempo. Para eles foram um tempão. Diz aqui que ele tinha 75 anos. Né? Quando ele vai ter o filho é com 100. 25 anos andando. E crendo na promessa. Amém? Então, a palavra de Deus diz aqui em Gênesis 12:10 que houve fome naquela terra. E Abraão foi para o Egito para viver algum tempo ali, porque a fome era rigorosa. E muitas famílias da Bíblia, a gente vê que tinha esse estilo de vida transitório, né? A gente vê que eles se movimentavam de acordo com a necessidade ou com as condições climáticas, então precisava sempre estar se movimentando. E eles tinham que ter um planejamento, né? Seguir algum plano para suprir a necessidade da família e do rebanho. Foi isso que ele fez, né? Estava fome, não tinha como dar comida para o rebanho, porque estava escasso, tinha seca, e eles se movimentaram, né? E isso acontece conosco também atualmente. Quando decidimos casar, ou mesmo quando o cônjuge é transferido no trabalho para outra cidade, não é fácil. A gente sai da segurança do nosso lar, não é? A gente chama até assim da nossa zona de conforto, não é? E se aventurar a uma coisa nova. Mas sempre o novo também é bom, né? Desde que a gente saiba que Deus está à frente, amém? Então, assim foi com eles, não é? Há momentos que nos sentimos inseguros pela mudança no estilo de vida. Muitas vezes a gente tem certeza, né, do que fazer, e muitas vezes a gente pode se encher de dúvidas e de medo pelas curvas e pelos desvios que aparecem ao longo desse percurso. Mas seja lá qual for o modo de transporte que a gente está tomando para seguir essa viagem, um jato, seja um barquinho, seja um carrinho, seja uma carrocinha, não importa a magnitude, não é? Eu diria assim, a condição que a gente tem, não é? Não importa. O que importa é que a gente continue transitando, lutando pelo nosso casamento. Tem uns que não têm dificuldades numa área e tem outros que têm outra. Tem uns que são tão abastados e falta a paz, não é? Então, assim, não importa qual é a condição que nós estamos indo, ou a condução, né, que a gente está colocando aqui como uma viagem. Então, não importa qual é o tipo de condução que a gente está pegando. Se é um supersônico ou se é mesmo um animal ali que esteja carregando uma carrocinha, não importa. O que importa é a gente ter certeza, convicção de que a gente tem um lugar para chegar. Temos um alvo, amém? E nós precisamos lutar por minha vida, pela vida da minha família. E você também, por cada um. Para que juntos a gente possa estar cantando lá no coral, no céu, ali, louvando, adorando ao Senhor. Porque a gente sabe para onde a gente vai. Amém? Mas precisamos continuar na estrada, firmes.
orando, buscando ao Senhor e a vontade dele para mim e para a sua vida. Então, 3 coisas, como eu disse, são totalmente indispensáveis: planejamento, investimento e persistência. E planejar, eu coloquei aqui, que é pensar de forma antecipada. Ou seja, se você está pensando em casar, você tem que pensar como é que você vai fazer para realizar isso, não é verdade? Você não pode simplesmente, eu vou casar hoje, pega a mala e vai-se embora. Não é assim, né? Tem que planejar. Infelizmente acontece algumas vezes assim, e a luta é maior, mas, não é? Se tiver persistência, vai lá. E assim como tudo na vida, primeiro pensamos para depois ter êxito, para colocar diante, para a gente ter êxito, a gente precisa colocar diante do Senhor, não é? Eu penso, eu planejo, mas será que essa é a vontade de Deus? Né? Então, em primeiro lugar, buscar Deus e na sua palavra a resposta. Amém? E por isso que a gente deve, antes de tudo, de qualquer atitude, de qualquer decisão, a gente deve procurar o que é que Deus quer para as nossas vidas. E a gente já falou do que fazer, de como fazer isso, né, na sua palavra, e isso se chama, né, o investimento para a realização de um alvo, chama-se justamente investimento. Você deve investir seu tempo com Deus, deve também investir tempo na sua família, dialogando, não é? Então, como até na questão financeira, muitas pessoas não conversam, cada um tem o seu e é desse jeito. E até nisso precisa de se planejar. Tudo na vida do casal deve ser planejado em conjunto. É uma parceria, gente. Você não viaja com uma pessoa que você não conhece. Você vai passar, a não ser que você não queira que tenha duração nessa viagem. Mas se você quiser que tenha, você tem que conhecer a pessoa. Não é verdade? Então, para você conversar, conhecer a pessoa, saber o que é que vocês vão fazer, vocês têm que conversar. Então, precisa realmente amadurecer cada dia mais nas nossas vidas o diálogo. Não só com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos familiares, mas principalmente com Deus. Não é? Então, isso tudo é investimento. A gente precisa investir. Investir não é só questão financeira, não. É principalmente de qualidade de tempo, não é? Que a gente precisa ter com Deus. E com o cônjuge também. Outra coisa, quando a gente pensa em casar, se programa para ter, no mínimo, o que se manter, como a gente já comentou aqui. Então, também, a questão financeira é importante no casamento, né? Muitos têm tido dificuldades nessa área por não se programar. Imagine você empreender uma viagem de carro e não calcular quanto é que precisa de combustível e ficar por uma estrada deserta. Não é? Então, a gente precisa de planejamento, de saber o que é que a gente precisa para fazer o nosso carro andar, nosso transporte andar, porque a gente não pode ficar pelo caminho. E muitos têm ficado pelo caminho, infelizmente. Muitos, até mesmo conhecendo a palavra de Deus, não entendeu que até que a morte separe. Por causa de poucas coisas, ou de algumas coisas. Todo mundo vive super sensível e se magoa com tudo. E acaba ficando pelo caminho sem combustível. E a gente não pode parar por falta de combustível, amém? Precisamos nos alimentar. E isso é que se chama resiliência, persistência. Não importam as circunstâncias, porque vai acontecer muitas curvas, muitos desvios. Saúde, né? um desemprego, tantas coisas que acontecem, que nos tira daquele planejamento inicial ou da nossa rota. Mas a gente sempre deve dizer, né? Para que Deus quer que a gente passe por isso, não é? Não por quê, mas para quê? Para que a gente possa abençoar com nossas experiências, eu assim entendo. Outros que vão precisar que a gente segure pela mão também. E é por isso que existem os grupos de casais na igreja. Para que a gente possa saber o
que é que está acontecendo com os irmãos, para que a gente possa estar próximo dos irmãos, para que a gente possa estar orando com os irmãos, para que os irmãos consigam ter, né, conosco um relacionamento também. E quando precisar de ajuda, se socorrer. Então é preciso, por isso, senão o Senhor não nos mandava viver em comunhão, né? Cada um então ia para o seu canto. E não é assim que a palavra de Deus nos orienta. Manda nos congregar. Amém? E a gente precisa, às vezes, por decisão da gente, passar por algumas situações. Eu vou só citar aqui que Abraão foi para o Egito, teve medo de que ele fosse morto por causa de Sara, e ele decidiu tomar uma decisão. Qual foi? Uma meia mentira, né? Olha, você diga que é minha irmã. E lá se foi Sara para o harém lá do rei. E aí? Sempre lembre, por mais difícil que a situação esteja, por mais decisões que a gente tome, né, erradas, sempre quando a gente se lembra que Deus está no controle, e Ele está, né, a gente pode resolver. E foi assim que Deus fez, né? Eu acho lindo que quando Ele tinha feito isso, o Senhor foi lá e Ele mesmo impediu que o rei, né, tomasse Sara por esposa, né? Então, quando o Senhor está no caminho, que está conosco no caminho, ou nós, melhor, quando nós estamos segurando nas mãos do Senhor, porque Ele sempre está conosco, não é? Muitas vezes a gente é quem solta a mão, mas mesmo assim, o Senhor mostra nessa passagem, que vocês depois leiam, esses capítulos são preciosos, né? Um ensino tremendo, essa vida dessa mulher e desse homem, né? Tanto de fé como de persistência, né? Gênesis 13, de 1 a 4, vocês vão ver que eles foram, né, para o Egito, e Sarai foi com ele, teve todo esse problema, mas Deus estava no controle e trouxe o prumo. O outro slide que a gente colocou aí é que diz assim: quais os erros que podem comprometer a qualidade e a duração dessa estrada? Eu vou ser até um pouco repetitiva aqui, porque eu coloquei assim: não se sabe onde a estrada está bloqueada, e às vezes não se sabe se vai chegar ao destino. Mas aí, quando anoitece e a chuva cai e não se vê a estrada à frente, a gente tem que pensar: o que é que vai fazer? Continuar dirigindo, minha gente. Continuar dirigindo, com cautela, com cuidado. Não pode ir na mesma velocidade, né? Mas tem que continuar. A gente não pode ficar debaixo do temporal. A gente tem que procurar um lugar seguro. Amém? Então, não entendemos por que existem os bloqueios, né? Porque existem essas dificuldades nos nossos caminhos. Mas, com certeza, de uma coisa eu sei: quando a gente sai de uma dificuldade dessa, a gente sai mais forte. Amém? Porque a gente se renova no relacionamento com Deus, nas experiências que a gente tem com Deus, né? Então, Gênesis 13, 8, a gente também vai ver de 5 e 6, que Ló acompanhava eles, que eles possuíam bens, e que chegou um momento que eles teve que se separar. Mas uma coisa que eu acho linda, não é? Tiveram aí esse relacionamento familiar, até porque o chamado era para Abraão e Sarai. Abraão e Sarai, não era Ló, né? Mas ainda assim, ele foi usado de benevolência para com ele, e Abraão disse assim a ele: Abraão disse: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e o meu, afinal somos irmãos. E é nisso que a gente muitas vezes tem que parar e olhar. Afinal, nós somos irmãos. Nós temos o mesmo Pai. E muitas vezes, quando acontece alguma coisa, você tem que pensar nisso. Teve desavença, teve algum problema, infelizmente, a gente vai ter esses percalços pelo caminho. Não é esses desvios, mas a gente tem que se lembrar desta palavra. Nós somos irmãos e a gente precisa tratar com amor.
independente das circunstâncias. Então, e eu coloquei aqui uma coisa que eu acho importante, apesar da hora de estar correndo, mas é bem necessário. Eu coloquei assim: você sabe como começam as guerras, os conflitos? Dentro de casa, dentro dos lares, nos trabalhos. Porque, infelizmente, as pessoas, mesmo estando casadas, elas querem manter seu individualismo. E a gente aqui não está falando de individualidade, porque cada um tem que ter o seu. A gente tem que respeitar o outro, a maneira de ser, o temperamento, a forma como foi criado. Então, cada um vem de uma educação diferente. Mas, quando a gente entra num relacionamento conjugal, a gente não é mais pessoas individuais. Nós somos parceiros. Somos uma só carne. Então, a gente tem que pensar no coletivo. E, infelizmente, muitos casamentos estão naufragando porque as pessoas ainda estão querendo ser ou a menininha ou o menininho da mamãe, do papai. E, infelizmente, a gente tem que amadurecer, né? Até os bichos, quando nasce pequenininho, depois que desmama, a gente fica com a pena quando dá um cachorrinho, um negócio assim, mas é a natureza. Então, nós também temos que nos desapegar. Não, minha gente, pelo amor de Deus, não entendam mal. Não tem que desprezar ninguém. Pelo contrário, todos os dias a gente tem que amar mais. Mas se a gente formou uma família, a gente precisa deixar de lado alguns costumes e entender que somos uma só carne, não é? Precisamos deixar o individualismo de lado. Então, o exemplo que a gente viu agora com a questão de Abraão é justamente isso. Mesmo tendo que se separar, né, de serem irmãos, de terem que ter suas individualidades, houve amor. E até nisso é preciso, nos nossos relacionamentos com os irmãos, não só familiares. A gente precisa ter essa base também, né? Para a gente poder seguir viagem, né? A gente precisa justamente ter um exemplo de como a gente deve agir nas situações difíceis, né? Então, eu coloquei no terceiro slide ali, tinha dizendo assim: por que razão há tantos divórcios? Porque está aumentando tantos divórcios e, principalmente, infelizmente, né? Até dentro das igrejas, que era onde não deveria. E aqui a gente listou. Vai ficar difícil porque eu tentei reduzir aí, ficou meio ilegível. Mas a gente listou tanto os motivos como o antídoto. Não vai dar tempo da gente estar falando de cada ponto. Mas a gente vai citar aqui, os irmãos vão terem noção. Ou seja, desrespeito, desentendimentos e temperamentos diferentes. São os motivos de conflitos. Mas a palavra de Deus nos diz que no fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio e mansidão. Se a gente pensar na hora de fazer o conflito, daquela situação difícil, se a gente pensar que o Espírito Santo de Deus é quem tem que estar nos dando direção, amém? Não é para esse estudo aqui não, mas tem um que eu fiz para sábado que ele diz assim, que muitas vezes a gente precisa calar. A palavra de Deus nos manda a gente calar, consultar o travesseiro e se calar. Tem hora que não dá para conversar, não dá para ter DR. DR você tem quando está todo mundo tranquilo, que aí você vai poder falar do que seu coração está sentindo. E não é para a gente não ter discussão que a gente não pode falar dos nossos sentimentos. Pelo contrário, eu já disse aqui antes que a gente tem que dialogar. Se você não dialogar, como é que você vai saber? O que é que você está pensando, o que é que o outro está pensando, o que é que o outro está querendo. Então, a gente não pode deixar de falar, mas a gente tem que procurar falar onde? No tempo certo e com a palavra certa. Porque aí a gente consegue. Não é? Quebrar toda e qualquer raiz de amargura. Amém? Outro que a gente já falou sobre o individualismo é justamente o egoísmo, né? E o que a gente precisa, o antídoto disso é companheirismo, cooperação. O pastor até aqui no seminário de líderes, ele falou, não é sobre isso,
muito bem, a gente precisa disso, colaborar com o outro, estar juntos, comprometimento, né, a palavra. Outra coisa que eu já falei também aqui, que a falta de comunicação, ela traz motivos mil. Hoje as pessoas, é um mimimi, é uma questão, está todo mundo tão, eu diria assim, sensível, super sensível, que qualquer coisa que até que você olhar assim, já se sente chateada. E muitas vezes a gente tem que parar com isso, tem que conversar, minha irmã. Às vezes você nem sabe, a pessoa tem um pensamento seu e você nem sabe. Você não pode mudar o comportamento porque você não sabe que ela lhe acha daquela forma, não é? Então, a gente precisa dialogar, conversar com as pessoas, para que a gente possa conhecer. A gente só conhece com quem a gente conversa, não é? Isso serve para a gente como pessoas e para Deus também, tá, gente? Então, conflitos familiares, gente. Se eu fosse citar aqui, tem N coisas. Sábado a gente vai estar tratando justamente deste tópico, né? E o antídoto para isso é perdão, compreensão, colocar-se no lugar do outro, ter empatia. Se fosse eu ali, eu ia gostar de ouvir isso, não é? Então, a gente às vezes precisa entender que se fosse com a gente, se coloque no lugar com o mesmo tom, não é? Para que a gente veja na gente o que o outro está sentindo. Outra coisa que é muito assim, concorre demais para os divórcios e as separações, as paradas do meio do caminho, é a desarmonia sexual. Precisamos alinhar isso aí. A gente que é mais velho um pouquinho, tem problemas N de saúde com a menopausa, então, se tudo isso se ajusta, agora tem que conversar, né? Tem que procurar ajuda. Se a gente ficar só para a gente e não recorrer a quem vai poder nos ajudar, a gente não vai conseguir resolver também, né, nessa área. Então, mesmo os mais novinhos, os casados recentes, tudo tem um tempo, não é? E vocês precisam também conversar sobre isso, porque muitos divórcios é por conta dessa parte aí, tá? Então, parceria, a gente já falou que muitas coisas se dão por falta de combinar, de parceria realmente. Não combina. De repente está com uma dívida e, ao invés de fazer esse pagamento, vai fazer um investimento, né? Então, tem que conversar, tem que ser de comum acordo, para que tudo dê certo, não é? Porque essas coisas são pouquinhas, mas quando elas se acumulam, aí fica assim, ó, quero nem ver. Nem me fale o nome. Que já aconteceu, eu já vi muitas pessoas conversando conosco e falando isso. A gente tem que procurar antes o antídoto para que não chegue ao carro parar por falta de gasolina no meio do caminho, tá, gente? Então, acredito que seja o penúltimo slide, ele diz assim: nossas vidas só podem ser transformadas não com base nas nossas personalidades, mas sim nos princípios bíblicos. Eu era realmente uma pessoa sanguinária, então qualquer coisa que falasse comigo, eu já estava, nem deixava terminar. E aí a gente vai conhecendo a palavra de Deus e vai se moldando. E está aqui meu esposo para dizer, né? Ninguém melhor do que ele, para dizer o quanto eu era arisca e quanto Deus já tem me tratado. Mas ainda falta muito, mas a gente está na estrada, estou buscando. Estou pedindo a Deus graça, misericórdia, porque é disso que a gente precisa. Eu era de um jeito que, misericórdia, vocês não queriam nem saber. Então, muitos casamentos estão doentes. Tá certo, mas ele está dizendo que não está passando slides aí, mas aí o menino depois ele dá uma passadinha rápida, porque ele passa bem rapidinho e tira, por causa da filmagem, eu acredito. Né? Muitos casamentos estão doentes porque os votos foram rompidos e daí as pessoas ficam doídas, não é? Palavras e atitudes ditas ou feitas de forma e em horas inadequadas fazem com que as pessoas fiquem magoadas, né? E a gente pode usar aqui o exemplo de Sara para com a serva H. Ela achou que está resolvendo o problema da promessa que Deus tinha dado a ela.
E depois houve um conflito. Mas aí o que é que acontece, né? Ela pede para Agar e Abraão gerar um filho, que não era o filho da promessa, e depois ela quer que o plano dela dê certo. E aí? Né? Então a culpa não foi de Deus, foi dela. E aí a gente às vezes tem que entender que quando é da gente o erro, a gente tem que chegar lá e dizer, ó, me perdoe, me desculpe. E é uma coisa difícil hoje da gente se ouvir. Porque as pessoas acham que pedir desculpa ou perdão é se humilhar. E não é. É um ato de coragem você chegar e dizer para a pessoa que lhe magoou ou que você magoou ela e dizer, me perdoe. Não é? Então, com certeza, a gente precisa quebrar essas barreiras para que a gente continue firme e forte nessa estrada. Amém? E outra coisa que a gente colocou aqui é que a gente precisa pedir a Deus orientação para a gente não se precipitar na hora de resolver um problema ou de responder a alguém. Porque a gente às vezes fala sem pensar e cria coisas assim, cria uma situação tão difícil que até depois o pedido de perdão, muitas vezes aquela outra pessoa não aceita, não é? Está errado, porque a palavra de Deus manda a gente perdoar quantas vezes, gente, por dia? 70 vezes 7. Né? E isso eu sei que é uma ilustração só de número, porque a gente tem que toda hora. É fácil? Não, não é. Mas é necessário. Amém? E quando as coisas estiverem difíceis, eu coloquei aqui, né? Toma um copo d'água ou conte até 10 antes de responder ou agir. E a gente vê aqui que em Gênesis 15, de 2 a 6, o horário não deixa tomar água, a gente está atrasado. O Senhor, mais uma vez, confirmou a Abraão a promessa dele. E o último slide diz justamente isso, né? Que honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Sigam fielmente os termos dessa aliança, diz o Senhor, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje, todos vocês estão na presença do Senhor, do seu Deus, os seus chefes e homens destacados, os seus líderes e oficiais, e todos os demais homens de Israel, juntamente com os seus filhos e as suas mulheres, e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus. Isso foi uma aliança que o Senhor fez com o povo dele, em Deuteronômio 29, de 9 a 15. Eu não vou me permitir mais a ler por causa do horário, mas eu queria que vocês colocassem uma coisa assim como Deus já colocou no meu coração. As promessas que Deus nos fez, Ele vai cumprir, independente. A palavra de Deus nos diz que crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo quem? Tu e tua casa. Eu não sei se eu vou estar aqui para ver, mas eu sei que Deus vai cumprir. Creia, meu irmão, minha irmã, creia. A gente vai ver, em nome de Jesus, ou os nossos netos vão ver, Deus cumprindo as promessas do Senhor nas nossas vidas. Eu tenho plena convicção disso, plena. Então, assim como Deus fez com Sara, foi bondoso com Sara, né? Em Gênesis 21, de 1 a 3, ela engravidou e ela riu, mas ela riu agora de alegria, da promessa cumprida, amém? Só para encerrar, eu queria deixar aqui para você. Eu assisti um filme que diz assim, era Agora e para sempre. E eu diria assim, a mensagem dele é que a vida é passageira, rápida. Você não sabe o dia de amanhã. Então, vamos ficar na estrada, sabendo que Deus está conosco, mas a gente precisa também fazer a nossa parte. E uma delas é, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque sempre a gente deixa para amanhã e nunca faz.
né? É difícil dizer que ama, né? Mas tem gente que diz isso sem ser do coração. E a gente precisa dizer do coração. E amar é aquele amor para os homens sacrificial de Cristo. E para a mulher é como a igreja, amém? Então a gente precisa cuidar uns dos outros, meus irmãos. Temos que dizer amar e amar com o verdadeiro sentido da palavra. Então encontre maneiras de amar todos os dias. Todos os dias você amanhece e diz, Senhor, dai-me amor. Cada dia mais, pela minha família, pelos meus filhos, e sai dizendo até aqueles que você não tem empatia, mas você ora para pedir amor ao Senhor. Né? Se o dia de trabalho foi difícil e está muito cansado, mas encontre tempo, porque sua família e você mesmo precisa de tempo com qualidade. Não é quantidade, mas é qualidade, amém? E, por fim, nunca desistam um do outro. E não deixe que a lua de mel acabe, não importa a idade, não é? A gente tem que cultivar todos os dias. O laço que nos uniu há 30, 25 anos, não importa o tempo, mas a gente precisa que ele seja renovado todos os dias, né? E eu coloquei assim, oremos para que o Senhor nos conceda graça diária para resolver os conflitos. Tudo o que fizer, você faça com amor. E quando você tiver que renunciar, você renuncie também com amor, né? Ao outro. Você pedir e liberar perdão é o combustível para que essa preciosa viagem seja feliz e duradoura. Que possamos trilhar o percurso que Deus já preparou para nós. E a malinha que vocês receberam, ela quer dizer o seguinte: não carreguem bagagem desnecessárias. O que não tiver prestando no seu coração, na sua vida, peça a Deus e lance mão. E siga os planos que o Senhor tem preparado para mim e para vocês. Eu agradeço a atenção, o carinho de vocês. Espero em Deus que, como eu fui, vocês também possam estar sendo edificados e que a gente possa, mesmo que não seja para você, que a gente possa pegar essa palavra e levar a outros, porque, como foi dito aqui, domingo, né? Temos muito ainda para fazer. Então, possamos alcançar mais famílias para a glória do nome do Senhor e que as nossas possam estar firmadas na rocha. Amém? Todos os dias. No fim, eu tenho os avisos, tem um aviso só para dizer, tá?